Fala, meus amigos! Muito boa tarde! Uma tarde maravilhosa de terça-feira para você que nos acompanha, para você que está conectado, né? Ali eu estou tendo a grata felicidade de ver o meu intérprete favorito aqui no canal. Obrigado, meu amigo, pela sua presença. Viu? Você é essencial aqui para alguns alunos. Você é um cara fantástico, viu? Amo o trabalho de vocês de graça. E é isso aí. A gente tentando alcançar o objetivo do projeto, é alcançar o máximo de pessoas possíveis. Parabenizar toda a rede aí, todos os envolvidos, tá? Nesse projeto fantástico que tem a finalidade de incluir, tá, pessoal? Esse é o nosso objetivo aqui no IFCE, fazer o processo de inclusão, tá? Show de bola. E aí eu tô dando uma olhadinha aqui na internet, tô aqui no outro computador, fazendo a verificação. A Isa já está aqui conectada. Kemily, acho que é Kemily também está conectada. Participação de vocês é essencial, imprescindível. Já temos algumas pessoas aqui ao vivo, tá? E é isso aí. Boa tarde. Show de bola. Os cearenses aí vão fazer prova na UES? Fazer uma perguntinha rapidinho. O pessoal vai fazer vestibular na UES ou não aí? Tá chegando. Já estamos em abril, tá? Já estamos em abril, a Universidade Estadual do Ceará vai fazer o vestibular agora e com certeza essas dicas também servem para a prova dos vestibulares das universidades estaduais. Tá bom? Então vamos lá. Boa tarde, o pessoal aqui, a Isa que falou de novo, a Luana também, a Gabi tá aí, Ravena, que massa. Pessoal dando boa tarde, participando. Muito bom contar com a presença de vocês. Pessoal, simbora, né? Vamos lá. Vamos lá, senão o tempo passa. Por sinal, falar em tempo, olha que negócio interessante. Já estamos em abril, tá? Aí vem maio e junho. Se não me engano, as inscrições do Enem já começam em junho, tá, pessoal? Para você que gosta de viajantes do tempo, fica ligado, porque já já vai começar as inscrições do Enem. Tá? Se não me engano, junho, julho, já está começando ali o processo de inscrições para a prova do Enem, para o Exame Nacional do Ensino Médio, tá? Espero que a torcida é que você tenha grande êxito aí no processo. Então vamos lá. Aula de hoje, pessoal, vamos falar sobre espectro luminoso e refração luminosa, ou refração e espectro luminoso. Tá? Um assunto que está relacionado com a ótica continuidade daquilo que a gente estava vendo, tá? Então, a gente fica antenado e ligado que com certeza não deixa de ser um assunto importante aí para o vestibular de uma forma geral, para o Enem também de forma específica. A gente começa, tá, pessoal, a nossa aula trazendo essa imagem muito bacana e interessante, né? Como se fosse um cachorrinho ali desejando pegar aquele peixinho que está ali dentro do aquário, tá? A gente percebe que a água que se encontra dentro desse aquáriozinho é praticamente transparente, né? Ela está bem limpa a água, tá? Então ela foi com certeza colocada aí no estúdio para poder fazer essa fotografia, mas a gente percebe que essa transparência da água, né? A água ela tem aquelas propriedades básicas e fundamentais, ela é insípida, inodora, incolor, e quando a água está realmente no sem sujeira, no caso a água destilada, tá? Somente água ali sendo água destilada no reservatório, a gente tem ela que ela funciona de forma totalmente transparente, tá? Então essa transparência aí está relacionada justamente com uma das propriedades da água, tá? Que é um meio que possui algo chamado de índice de refração, tá? Agora vamos só entender uma coisa. Você está visualizando o cachorrinho que está aí? Com certeza. A pessoa que tirou essa fotografia, ela com certeza estava vendo o cachorrinho também. Só que detalhe, vamos entender uma coisa. Para gente poder enxergar esse cachorrinho, é necessário que saia um raio de luz do cachorrinho e chegue até os nossos olhos. Então, a pessoa que tirou a fotografia, ela simplesmente viu o quê, né? Ela viu, mas tá? Ela às vezes não tem esse entendimento. A luz teve que chegar no cachorrinho, ser refletida,
atravessar o vidro, primeiro, passar pelo ar, atravessar o vidro, atravessar a água, atravessar o vidro de novo, passar pelo ar, até chegar lá na câmera fotográfica. Então, são muitas etapas, tá? Então, se você for ver, são 5 etapas. E cada meio desse que a luz vai passando, ela possui uma determinada o quê, pessoal? Velocidade. E quando a luz sai mudando de meio, pessoal, tecnicamente existe uma grande possibilidade dela mudar de velocidade. Professor, é possível ela mudar de meio e não mudar de velocidade? Com certeza, tá? Não, a mudança da velocidade não está atrelada à mudança de meio. Mas normalmente, quando se muda de meio, se muda de velocidade. Por quê? Porque os meios costumam ter índices de refrações diferentes. Tá? Isso a gente vai falar já já sobre índice de refração, certo? Então, eu vou explicar de forma detalhada o que significa cada coisa dessa que a gente está falando. Aqui a gente está fazendo apenas um levantamento a nível de entendimento do que está acontecendo com essa imagenzinha, que é muito bonitinha, por sinal. Dá a impressão que até o cachorrinho está querendo comer o peixe, ou brincar com o peixe. A gente não sabe qual foi a intenção real dele aí, mas com certeza ele estava bem focado aí no peixe, certo? Então, imagens à parte, vamos falar sobre esse cara que é extremamente importante, chamado de quê? De índice de refração. Um pouquinho d'água aqui para poder aquecer as cordas vocais. Pessoal, a gente vai estar falando aqui sobre esse carinha chamado o quê? Chamado de índice de refração. Professor, o que é o índice de refração? Uma coisa é certa, a letra que representa índice de refração é o N. Por sinal, pessoal, esse N, ele está bem aqui assim, sendo representado dentro dessa o quê? Equação. Professor, o N, o índice de refração, ele tem uma fórmula? Tem, e essa aí é uma das fórmulas do índice de refração. Ele pode ser calculado, pessoal, através da razão entre o quê? Entre o C e o V. Professor, o que é esse C? Velocidade da luz, pessoal, no vácuo, tá? Que tecnicamente C é a mesma coisa. C, peraí que passou sem querer o slide. C é nada mais, nada menos do que a velocidade da luz do vácuo, que vale 3 vezes 10 elevado a 5 quilômetros por segundo. Lembrando que isso aqui não é o sistema internacional, ou 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Isso aí é a velocidade da luz no sistema internacional. Tá certo? Então, o que acontece? Nós temos aí duas velocidades. Perdão, a mesma velocidade, só que em unidades o que diferentes. Então, essa velocidade da luz aonde, professor? No vácuo. Você pode dizer que justamente isso aqui é o V do vácuo. Pessoal, quando a luz entra no ar, tá? Quando a luz ela se propaga no ar, ela tem uma velocidade, pessoal, que ela é praticamente a mesma velocidade do vácuo. Então a gente costuma dizer, meus amigos, que a velocidade da luz no ar e no vácuo, elas são praticamente o quê? Praticamente iguais, tá certo? Então, nessa contextualização, nessa situação, a gente tem que a velocidade do vácuo e do ar, elas são tecnicamente praticamente a mesma. E aí vem o seguinte, professor, o que é o índice de refração? O índice de refração, pessoal, é uma razão entre o C com o V. Professor, como assim? Me explique isso aí melhor, que eu quero entender isso melhor. Pessoal, C é uma constante, que eu escrevi lá em cima, a velocidade da luz no vácuo, que vale 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Agora, o índice de refração é uma propriedade que pertence a quem? Aos meios. Por exemplo, eu posso achar o índice de refração da água, eu posso achar o índice de refração do ar, eu posso achar o índice de refração do vidro, tá? E aí eu vou dar exemplos para você poder entender, porque eu acho que a melhor forma de entender é a gente fazendo exemplos. Por exemplo, eu vou supor, tá, pessoal, aqui vai ser uma suposição muito próxima da realidade, que a velocidade da luz na água, vou considerar que a velocidade da luz na água, ela vai ser aproximadamente 2 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Tá? É uma velocidade, pessoal, que é muito próxima da realidade, certo?
Pessoal, eu vou considerar que a velocidade da luz em um vidro, tá? Um vidro específico, a velocidade dele vale 3 vezes 10 elevado a 8 metros. 3 não, perdão, é 3. Não, 3 não, porque não pode. Não pode ter uma velocidade maior. Não vou conseguir apagar aqui agora, não. Vou botar 1 aqui. 1 vezes 10 elevado o quê? A 8 metros o quê? Por segundo. Perdão. Então, a gente tem aí a velocidade da luz da água e do vidro. Então, vou também colocar de novo a velocidade da luz no ar. No ar, eu já coloquei lá em cima, vou só repetir. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Pessoal, o índice de refração é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz aonde? No meio que você está estudando. Então, por exemplo, eu quero o índice de refração da água. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a velocidade da luz do vácuo, que é 3 vezes 10 elevado a 8, e dividir pelo quê, pessoal? Dividir pela velocidade da luz na água, que está anotado bem aqui, ó, vale 2 vezes 10 elevado a 8. A gente simplifica o 10 elevado a 8 e encontra que isso vale 1,5. Professor, o que significa esse 1,5? O índice de refração da água. Professor, o que é que ele indica? O que é que ele representa? Pessoal, ele representa nada mais nada menos uma coisa bem simples. Significa dizer que a velocidade da luz no vácuo é 1,5 vezes maior do que a velocidade da luz aonde, pessoal? Na água. Esse número, esse índice de refração, ele representa apenas o quê? Um fator comparativo entre as velocidades, tanto do vácuo como do meio que você está estudando. Vou te dar um outro exemplo, aqui o do vidro, índice de refração do vidro. Vai ser quem? A fórmula é a mesma. A velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 elevado a 8, dividido pela velocidade da luz do vidro, tá? Então, a velocidade da luz do vidro que eu considerei aí como exemplo, 1 vezes 10 elevado a 8. Isso aqui vai dar 3. Qual o significado desse 3, professor? O significado desse 3, pessoal, ele representa o quê? Ele representa que a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes maior do que a velocidade da luz aonde, pessoal? No vidro. Então, essa razão, esse número, esse índice de refração é apenas um número comparativo entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio, que está sendo o quê, pessoal? Estudado. Certo? Espero que tenha ficado claro. Só para finalizar, que a gente já colocou aqui, índice de refração do ar. É a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 elevado a 8, sobre 3 vezes 10 elevado a 8, que é a velocidade da luz no ar. Pessoal, como as velocidades são iguais, esse índice de refração vai ser 1. Por sinal, pessoal, é o menor índice de refração que você pode ter em um meio, tá? Não existe índice de refração menor do que o índice de refração de quem, pessoal? Do ar. Tá? E existem uns metamateriais que têm índice de refração negativo, que são coisas raras, bem raras de aparecer, mas o foco da aula não vai ser esse hoje. A gente vai trabalhar justamente com os casos que são mais comuns de aparecer em provas, tá? Pessoal, aqui nós temos gráficos, tá? Que relacionam isso. Por exemplo, o que é que nós temos aqui? Nós temos o C, que é a velocidade da luz aonde? No vácuo. Aqui nós temos um determinado meio material. Esse meio material, pessoal, a gente percebe que aqui é o comportamento, pessoal, da velocidade. Existem meios, tá, pessoal, que, por exemplo, quando a luz branca, a gente já viu isso, a luz branca é a composição de quantas cores, professor? 7, tá? Das 7 cores. E aqui esse gráfico está me dizendo uma coisa importante. Aqui nós temos o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Tá? O anilzinho está bem aqui. O anil e o violeta. A gente percebe, pessoal, que a velocidade, pessoal, das cores aqui, elas vão o quê? Diminuindo à medida que você aumenta a frequência. Então, o que acontece? A cor vermelha, a velocidade do vermelho, pessoal, ela é bem maior do que a velocidade de quem, pessoal? Do violeta. A gente está numa ordem aí decrescente, tá? Então, o que nós temos? Que, na verdade, quanto maior for a frequência, menor vai ser a velocidade da cor naquele meio, tá? Aqui esse outro gráfico, ele faz uma comparação com a propriedade contrária, tá? Que é o comprimento de onda, certo? Aqui nós temos o comprimento de onda. Então, acaba ficando o contrário.
certo? Então, se eu tenho maior comprimento de onda, quem que tem o maior comprimento de onda? Quem? O vermelho. Das cores visíveis, o vermelho é o que tem o maior comprimento de onda. Então, obrigatoriamente, ele também vai ter uma maior o quê, pessoal? Uma maior velocidade. E aí eu vou te fazer uma pergunta bem simples, tá? Quem tem o maior índice de refração? O espectro de luz vermelha ou o espectro de luz, pessoal, violeta? Quem é que tem o maior índice de refração? O que é que você acha? Pela explicação aí. Será que tem gente que já consegue fazer alguma consideração sobre o índice de refração? Eu gosto de investir tempo, tá, pessoal, nessa explicação, porque às vezes é um conceito muito simples e tem gente que se engancha, não compreende direito, entendeu? Então vamos lá. Ninguém respondeu até agora. Então, o pessoal, acho que talvez ou está com sono ou não entendeu direito. Mas vamos lá. Eu falei aqui, pessoal, ó, que a velocidade, o gráfico está me dizendo que a velocidade ele vai diminuindo à medida que eu estou aumentando a frequência. Ou seja, a cor violeta, tá? A cor violeta tem o quê? Tem a menor velocidade. O vermelho tem uma velocidade maior. E aí o que é que acontece? Índice de refração, ele representa o quê? A razão entre C e V. Então o que acontece? Quem tem uma menor velocidade possui um maior índice de refração. Professor, quem é a cor que tem a menor velocidade mesmo? Está bem aqui, pessoal. Está na sua tela. O vermelho tem uma velocidade maior do que a do violeta. Então, significa dizer o quê? Como o violeta tem a menor velocidade, o índice de refração dele obrigatoriamente para um determinado material vai ser o quê, pessoal? Maior. Tá? Então, o violeta vai ter, tecnicamente, o maior índice de refração, por quê? Porque ele tem, tecnicamente, a menor o quê, pessoal? A menor velocidade. Tá? São conceitos que podem ser cobrados em qualquer tipo de prova, tá, pessoal? E às vezes é importante a gente dominar esse assunto direitinho. Show de bola. Beleza. Então, a Isa falou sem certeza, mas acabou acertando. É isso aí. Essa foi a pergunta, Isa. Show de bola. Então, vamos aqui para o próximo item, para uma tabela, na verdade, né? A gente está vendo uma tabela, pessoal, que aqui essa tabela ela nos traz o quê? Ela nos traz o valor dos índices de refrações dos meios, tá? Claro e evidente que você não precisa, pessoal, decorar esses índices de refrações, tá? Que é só para a gente poder fazer uma abordagem de apresentação. Ó, o índice de refração do vácuo, tá? O índice de refração do vácuo é 1, tá? Até porque o índice de refração é a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio que você está estudando. E dividir vácuo por vácuo, se as velocidades são iguais, vai dar também obrigatoriamente 1. E aí, pessoal, tem outros materiais. Deixa eu te dizer uma coisa, tá? A nível até de conhecimento para a tua vida, tá? Quando a gente vai numa ótica comprar um óculos, pessoal, o que encarece a lente, na verdade, pessoal, tem lente mais cara e tem lente mais barata. Não sei se você sabia disso. Aí, pessoal, as lentes mais caras são as lentes que têm o maior índice de refração. Tá? Então, existem lentes com índice de refração pequenas, tá? Eu vou colocar N1 e aqui eu vou colocar NL1 e vou colocar NL2. Se o NL2 é maior, tá, pessoal? Se o índice de refração daquela lente é maior do que a 1, aquela lente 2, normalmente, ela é mais cara, tá certo? Aí você me pergunta, professor, por que fica tão caro? Porque, pessoal, uma lente que tem um grande índice de refração, ela tecnicamente, ela não precisa ser muito espessa, muito grossa, para poder fazer a correção da visão, tá? Então, na verdade, ela sendo fininha tecnicamente, ela vai fazer a correção da visão. Isso se o índice de refração for alto. Mas as lentes mais simples, para quem não sabe, o índice de refração é por volta de 1,6. De 1,6.
é um índice de refração baixo para considerar para uma lente, tá? Só que para poder fazer algumas correções, principalmente se forem correções oftalmológicas mais graves, tá? A lente vai precisar de muita espessura. E aí aquela lente que o pessoal costuma brincar com os outros, né? A lente fundo de garrafa, tá? Então, geralmente a lente de fundo de garrafa, pessoal, é aquela lente que tem um índice de refração baixo. E a lente que geralmente é a mais fininha, um amigo meu tem 7 graus de miopia, fez um óculos, ficou bem fininho. É possível? É. Tá? Eu já tive alunos, pessoal, em sala de aula que já tiveram 22 graus de miopia. Tá? E aí você precisa, nesses casos, ter lentes com índice de refrações extremamente elevados para poder a lente não ficar muito grossa. E aí, quanto maior o índice de refração da lente, menor vai ser a espessura da tua lente. Tá? Então, é um detalhe que às vezes as pessoas não associam. Mas é uma curiosidade que está vinculada com isso. Então, o preço da tua lente, quando tu for comprar, tá associado com o índice de refração. Certo? Então, eu tenho certeza que quando você for comprar ou trocar o seu óculos, tá, pessoal? Óculos de grau, você vai perceber que, sinceramente, você vai lembrar desses comentários que eu estou falando com você. Pessoal, aqui é muito simples esse tópico. Esse tópico fala sobre índice de refração relativo. Professor, o que é o índice de refração relativo? É uma comparação entre índices de refrações de meios diferentes. Por exemplo, no primeiro slide, aqui eu fiz o cálculo do índice de refração da água, e eu mostrei que, pelos dados que eu forneci, o índice de refração da água era 1,5. E o índice de refração de um vidro, tá? De um recipiente de vidro, deu 3. Professor, e o que é o índice de refração relativo? É quando você compara um meio com o outro. Então, por exemplo, quem é o índice de refração relativo do vidro em relação à água? Aí você vai pegar o índice de refração do vidro e dividir pelo índice de refração de quem, pessoal? Da água. Pega um e divide pelo outro. É só isso, é só fazer algo relativo. Você vai colocar 3 sobre 1,5 e o resultado vai ser 2. Esse 2 aí vai ser o índice de refração relativo desses par de meios que eu acabei de dar como exemplo. Tá certo? Então, eu acho que ficou claro. Se alguém tiver dúvida... Opa, já tem uma pergunta aqui, tá? Eu olho de vez em quando. O que ela está dizendo aqui, a Isa, é verdade que alguns óculos possuem aquelas proteção de luz, não me lembro muito bem o nome. Perfeito. Na verdade, né, a aula de hoje, ela é um passo para a gente poder falar da ótica da visão e tudo, mas é assim, existem camadas anti-reflexo, tá? Que são camadas que são interessantes. Além disso, a gente pode ter proteções UV na nossa lente, ultravioleta. Pessoal, eu vou ser bem franco, aí eu vou falar por mim. Né? Se você não tiver uma ótica de confiança, né, que às vezes ali é a indicação de alguém, ou que já tua mãe já foi lá, o teu tio, teu primo, teu irmão, qual é a grande desvantagem de você comprar um óculos? A grande desvantagem é porque você não consegue ver o que você compra. Tá? Quando você compra uma lente, você não consegue nem ter certeza que tipo é a lente. Tem alguns testes que você consegue fazer, mas a maioria das pessoas não conhecem os testes para saber se a lente, por exemplo, é de resina ou de policarbonato. Tá? Então, até a própria acústica que a lente pode produzir pode detectar o material, só para você poder entender. Mas nem todo mundo tem esse conhecimento. Tá? E aí o que acontece? Camadas anti-reflexo. Eu posso comprar 10 camadas anti-reflexo, 20, posso comprar 15 camadas anti-reflexo. E, pessoal, só tem um detalhe, tu vai comprar, mas tu não vai ver. Tá? Se você estiver pagando uma coisa, né? Você pode até pagar numa coisa e, de repente, você está achando que está sendo enganado. Você pode até levar no oftalmologista seu óculos para saber se foi feito do jeito direito. Eu passei vários anos para poder justamente ter esse tabu quebrado na minha vida. Hoje eu só compro óculos em um único local, tá certo? Então, é um grande amigo meu e tal, então é um professor de física, por sinal, o professor Bruno. Hoje ele tem uma ótica, depois eu posso fazer aqui uma propaganda da ótica dele, mas, assim, é um cara que é sensacional, o professor Bruno. Tá? Professor de física, por sinal, o cara tem todo conhecimento da física também. Mas vamos lá. Então, já expliquei o que é índice de refração relativo. Vamos para o próximo. Refração.
Aí a gente vai falar agora sobre refração. E aí vem a pergunta, tá? Legal, né? Essas imagens que estão aí, né? Parece que a cabeça desse cidadão aí na piscina aí, né? Uma piscina de vidro, né? Parece que tá quebrada, né? Tá cortada, mas é um efeito da refração, né? A gente tem aí uma imagem na mão desse rapaz passando por uma bola de vidro e a imagem aparece invertida, né? São características de imagens que podem ser formadas por lentes, né? Então a gente tem um outro feixe de luz aí sendo desviado. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu queria, tá? Gostaria que vocês participassem, né? Queria não, gostaria, né? A pergunta é: você sabe o que é refração? Se alguém quiser comentar aqui no chat para poder ficar mais bacana, o que é refração? Alguém sabe o que é refração? É uma pergunta que, né, a maioria das respostas o pessoal costuma responder, é o desvio da luz. E, na verdade, refração não é desvio da luz. Tá? Geralmente as pessoas falam erradamente. A definição de refração, pessoal, é a mudança da velocidade da luz, tá? Quando ela passa de um meio para o outro. Na verdade, eu estou falando da refração luminosa, tá? Refração luminosa, que é a refração da luz. Tá? Então, é quando a luz muda de meio e, consequentemente, ela muda de velocidade. Não, professor. Aí você se pergunta. Não, professor, mas a refração sempre está atrelada a um desvio. Tá, não. Vou te provar que não. Um raio de luz, ele está vindo aqui no meio, que eu posso considerar que esse meio aqui que ele está vindo é o ar. A luz vem no ar, chega bem aqui nesse ponto, ela vai entrar aqui, ela vai entrar aqui na água. Então, ao fazer isso, o que vai acontecer? A luz ela vai sofrer o quê? Um desvio. Ela, na verdade, ela vai se aproximar do eixo o quê? Normal. Então, aqui é um desvio e muita gente associa a refração com desvio. E aí vem a pergunta simples: e se a luz vier de cima para baixo? E se a luz vier de cima para baixo, o que vai acontecer? Tá? Se a luz vier de cima para baixo, tecnicamente, a luz ela vai passar direto, ela muda de meio, a incidência dela foi perpendicular, tá, pessoal? A incidência dela foi formando aqui um ângulo de quanto? De 90 graus. E aí, nessa brincadeira, o que acontece? Nessa brincadeira, o raio de luz ele vai entrar, tá? Mudando de um meio para o outro, e, consequentemente, nessa mudança de meio, a gente tem aí a mudança de velocidade. Por quê? Porque ela mudou de meio. Pessoal, esse aí é o único caso em que a luz muda de velocidade e não sofre desvio. Então, por isso que eu não posso dizer que refração é mudança, é desvio da luz. Porque nós temos esse único caso em que a luz muda de velocidade e ela não sofre o que, pessoal? Desvio algum. Tá certo? Então, a gente tem aqui essa situação bem contextualizada. E as refrações podem ter muitas delas desvios, em que pode gerar esses efeitos que a gente está vendo aí. Uma cidadezinha aqui invertida, esse cidadão aqui com a cabeça cortada, e aqui um feixe de luz sendo tecnicamente desviado. Tá certo? Show de bola. Mas, leis da refração. A gente vai passar agora para um negócio chamado leis da refração. Primeira coisa, nós temos aqui um raio de luz que está chegando nessa superfície de separação dos meios. Para quem não sabe, pessoal, dióptro, tá? Tem o dióptro plano, né, que a gente estuda. Existe o dióptro plano, existe o dióptro esférico, mas dióptro, o significado da palavra dióptro, pronto, é nada mais nada menos do que a superfície de separação entre dois meios. Tá? Então nós temos aqui o quê? Nós temos um meio aqui que pode ser o ar, e nós temos um meio aqui, 2, que pode ser considerado o quê, pessoal? A água. A gente viu, pessoal, no começo da nossa aula de hoje, que o índice de refração do ar, ele vale 1. E o índice de refração da água que a gente fez hoje, tá? Pelos dados que foram fornecidos, deu 1,5. Professor, o índice de refração da água vai ser sempre 1,5? Não. Tá?
Tem hora que pode ser 1,6, pode ser 2, depende da questão, tá, pessoal? Porque a água também pode estar pura ou impura, e aí vai. Tá? Mas o índice de refração da água, no nosso exemplo de hoje, foi 2. E aí, esse raio de luz, pessoal, ele está saindo de um meio, considerado o ar. E como o ar tem um índice de refração 1, ele é considerado um meio o quê? Menos refringente. E aí, a luz está indo para onde, pessoal? Para a água, que é o meio o quê? Mais refringente. Por que ele é mais refringente? Porque ele tem um índice de refração maior. Toda vida, pessoal, que um raio luminoso sai de um meio menos refringente para um meio mais refringente, a gente vai ter um desvio dele, tá? Isso quando ele chega inclinado, oblíquo, porque ele tem aqui um ângulo de incidência. Esse ângulo é um ângulo que ele forma com o eixo o quê? Normal, tá? E esse raio de luz, ele tá a uma certa distância angular do eixo normal. O que vai acontecer, pessoal, é que simplesmente ele vai o quê? Ele vai se aproximar do eixo normal. Então ele teve aqui um negócio chamado de desvio. Tá? E esse desvio fez com que simplesmente o raio de luz se aproximasse do eixozinho, que é o eixo normal. Tá? Esse raio aqui se chama raio incidente. Esse raio de baixo se chama o quê? Raio refratado. Por quê? Porque ele sofreu uma refração. Tudo que eu falei, pessoal, está associado aqui nesses tópicos. Tá? Tudo que eu falei está comentado e registrado aqui. Se você depois quiser dar uma lida na aula, se você quiser tirar uma foto para depois verificar, você pode fazer isso. Tá? Então, as leis da refração, a gente tem uma primeira lei chamada, que é uma lei básica e fundamental. O que é que ela fala? Que o raio incidente, o raio refratado e o eixo normal, eles são coplanares, ou seja, eles estão no mesmo plano. Obrigatoriamente, o raio incidente, o eixo normal e o raio refratado tem que estar tecnicamente no mesmo plano. Isso aí é a chamada primeira lei da refração. Que, por sinal, tá até aqui, ó. Primeira lei da refração é justamente o que o tio acabou de falar. Sobre esses raios, o raio incidente, o raio refratado e o eixo normal serem coplanares. A segunda lei da refração, pessoal, é a tão conhecida lei de Snell. Tá? Então fala o quê? Índice de refração do primeiro meio multiplicado pelo seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do segundo meio multiplicado pelo seno do ângulo de quê? De refração. Então, pessoal, a gente tem aqui, ó, o primeiro meio é o ar, o ângulo de incidência é esse θ1 bem aqui, o segundo meio aqui está sendo a água, e o ângulo de refração é justamente o ângulo θ2, tá? Que é o ângulo que o raio refratado forma com o eixo Q normal. Esse aqui é o ângulo de incidência, e esse outro ângulo aqui é o ângulo Q de refração. Show de bola. Então temos aí a primeira e a segunda lei de Snell. Tá? Perdão, a primeira e a segunda lei da refração. A segunda lei da refração, também conhecida como lei de Snell. Show de bola. E aí, ó, acabei de falar sobre isso. Tá? O raio refratado ele se aproxima da normal. Professor, quando é que o raio refratado se aproxima da normal? Quando o raio incidente está saindo de um meio menos refringente e indo em direção ao meio considerado o quê? Mais refringente. Então, é quando o índice de refração do meio 2, ele é o quê? Maior do que o índice de refração do meio 1. Quando isso acontece, obrigatoriamente o raio refratado vai o quê? Se aproximar da normal. Claro e evidente que para isso acontecer, ele tem que estar chegando na superfície de forma inclinada, tá, pessoal? Lembrando que se ele chegar de forma perpendicular, ele não sofre desvio. É o único caso que ele vai passar o quê? Direto. Meu amigo Tiago está fazendo uma pergunta aí. Tiago, ele está perguntando, professor, o prisma é um exemplo? Olha que interessante, meu amigo Tiago. Quando a luz ela está viajando, ela vem normalmente no ar. Na verdade, começa lá no Sol, né? Se for a luz solar,
que chega aqui no nosso planeta, ela vem primeiro aonde? Ela vem primeiro no vácuo. E no vácuo, quando entra no ar, a velocidade é praticamente igual. Mas quando ela vem andando, ela pode encontrar vários meios. Ela pode encontrar a água, ela pode encontrar, a luz pode encontrar um vidro, ela pode encontrar a lente do seu óculos, velocidade da lente do óculos. A luz pode encontrar um plástico. Então, e detalhe, o prisma é um objeto, tá, meu amigão? O prisma que você comentou é um objeto. E esse objeto, ele é formado de algum material. Então, o que acontece? Quando a luz tecnicamente passa pelo prisma, e sabendo que é a luz que vem do Sol, que é a luz branca, aí o que, que vai acontecer? A gente vai falar já já. Mas eu já estou falando, então vamos aqui acelerar. A luz, ela vai se sofrer um fenômeno chamado de dispersão. Dispersão. Professor, o que é a dispersão? É a separação de quem? A separação das cores. Esse fenômeno acontece por quê? Porque cada cor tem uma velocidade o quê? Diferente. Professor, e o arco-íris? Tem até um slide mais na frente que fala sobre o arco-íris. É a mesma coisa. A luz vem se propagando aonde? No ar. Quando ela entra na água, porque existem gotículas de água suspensas no ar, na atmosfera, e aí quando a luz entra na gotícula de água, o que, que vai acontecer? A luz também ela vai sofrer o quê, pessoal? Uma dispersão. Tem uma separação, por quê? Porque dentro da água, cada cor tem uma velocidade o quê? Diferente. A gente fala mais sobre isso já já. Certo? Então, o raio refratado aqui, pessoal, é o raio que sofreu desvio. Ele se aproximou do eixo normal, por quê? Porque ele está vindo do meio menos refringente em direção ao meio o quê, pessoal? Mais refringente. Show de bola. Pessoal, quando é que o raio... Aqui ele está se afastando. O raio afastado se aproxima da normal. O equívoco deve ter sido meu. Na verdade, não é aproxima, que ele está se afastando, tá? Então, quando o raio refratado se afasta do normal. Então, acontece o quê? Isso acontece quando o raio de luz ele sai do meio mais refringente para o meio o quê, pessoal? Menos refringente. Então, quando ele sai do meio de maior índice de refração para o menor, obrigatoriamente o raio de luz ele se afasta do normal. Você observa que aqui esse ângulo aqui ele é pequeno, é o ângulo de incidência, conhecido como ângulo de incidência, tá? E aqui nós temos um ângulo chamado de quê? De ângulo de refração. O ângulo de refração é o ângulo que ele vai ser tecnicamente o quê, pessoal? Maior do que o ângulo de incidência. Então, eu posso dizer que o ângulo de refração ele é maior do que o ângulo de quê? De incidência. Tá? Quando isso só acontece porque a luz está vindo do meio mais refringente para o meio que menos refringente. Show de bola. Sem perguntas. Refração sem desvio. Já falei, ó. Que coisa boa. O raio de luz vai passar o quê, pessoal? Direto. Ele passa simplesmente direto, sem sofrer o quê? Desvio. Pergunta besta. Teve refração aí, pessoal? Se o raio de luz não dobrou, teve refração ou não? Me diga aí. Se teve refração ou não. Pessoal, hoje está com sono. Muita gente aqui online conectada, um pessoal com sono. Lembrando que, pessoal, tem refração? Tem. Por que que tem? Porque
Ao vivo. Pronto, professor, tá ao vivo de novo. Tô ao vivo? Estamos ao vivo. Tem gente conectada aí? 16 pessoas. Show de bola. Deixa eu ver aqui se tem esse vídeo aqui. Olha aqui, cara bom. Qual é o vídeo aqui ao vivo aqui? Só um minutinho, pessoal. Tivemos um problema técnico aqui com a internet. A internet aqui do IFCE, da reitoria, tudo caiu. Deu uma atrapalhada aqui na nossa transmissão. A gente está conectando aqui via dados móveis, tá? Show de bola. Beleza pura. Vamos dar continuidade aqui, vamos seguindo. Perdemos um tempinho aí, mas vamos correr atrás do prejuízo. A internet se foi, mas as pessoas ficaram. Então vamos lá. Vamos passando aqui o próximo slide. Pessoal, aqui a gente tem, tá? Vocês estão me ouvindo direitinho e tal. Se tiver cortando, fala, por gentileza. Vê se tá tendo algum corte assim que tá prejudicando o vídeo. Que nós estamos conectados nos dados móveis e a gente tá dentro do estúdio, né? Que tem algumas blindagens aqui eletromagnéticas. Refração sem desvio, beleza, está ok, show de bola. Então, estão avisando que o vídeo está ok, então vamos para frente. A gente vai falar agora, pessoal, sobre um processo chamado de ângulo limite, tá? Ângulo limite. O ângulo limite, pessoal, ele está relacionado com o quê? Com a capacidade do raio de luz não sofrer mais a refração, e sim sofrer o quê? Uma reflexão, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer um desenho aqui, certo? Fazer um desenho aqui. Vamos imaginar que um raio de luz ele está vindo aqui desse meio em direção ao outro. Quando ele vem desse meio de baixo, eu vou chamar aqui de meio 1, que vai para o meio de cima, eu vou considerar que o meio 1 ele tem um índice de refração maior do que o 2. Então, o índice de refração do meio 1 ele é maior do que o do meio 2. E ao vir do meio mais refringente, que é esse caso, do mais refringente para o menos refringente, esse raio de luz ele não se aproxima da normal, e sim ele faz o quê? Ele se afasta. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Eu ia fazer um pouquinho mais aberto. Deixa eu pegar aqui a borracha. Borracha bem aqui. Opa, isso não. Borracha. Show de bola. Deixa eu voltar aqui para a caneta. E aí, nessa brincadeira, o raio de luz, ele sofre um desvio, aumentando o quê? O ângulo de refração. Tá? Quanto maior o ângulo de incidência, pessoal, que eu estiver colocando aqui embaixo, eu tenho um ângulo de incidência aqui, tenho um ângulo de refração aqui. Quanto maior for o ângulo de incidência que eu vou colocando, maior ainda vai ser o ângulo de refração. O que vai acontecer, pessoal, é que vai chegar uma hora que esse raio refratado, ele vai sair de forma horizontal aqui à superfície. E nesse caso, a gente considera que o ângulo de incidência é chamado de ângulo limite. Ele é o limite por quê? Porque se você colocar um ângulo maior do que ele, o que vai acontecer não é mais a reflexão. O que vai acontecer é o quê? É uma O que vai acontecer não é mais uma refração. O que vai acontecer é uma o quê? Reflexão. Detalhe, essa reflexão só vai acontecer, se você colocar um ângulo maior do que esse ângulo aqui, chamado de ângulo limite. Por que ele é chamado de limite? Porque ele é o limite da refração. Ele é o limite da refração. Se ele é o limite da refração, ainda existe uma refração aqui. Mas se você colocar um ângulo maior do que esse ângulo limite, o que vai acontecer é que o raio ele vai sofrer o quê, pessoal? Uma reflexão, certo? E aí, para encontrar o seno
desse ângulo limite, você vai pegar o menor índice de refração e dividir por quem, pessoal? Pelo maior. Ao fazer essa divisão aqui, você consegue encontrar qual é o ângulo limite para esse par de meios. Tá? Então, essa é uma forma de você poder encontrar esse ângulozinho limite. Show de bola. Reflexão total. Tá? Reflexão total é justamente o que acontece quando eu coloco um ângulo de incidência maior do que o ângulo limite. Ou seja, se eu colocar um ângulo de incidência maior do que o limite, o raio de luz ele não refrata mais, ele vai sofrer o quê? Uma reflexão, por isso que é chamado de reflexão total. É o que está acontecendo aqui, pessoal, na superfície dessa água aqui, ó. Tem uma imagem aqui embaçada por conta da movimentação da superfície da água, mas aqui é um reflexo que o raio de luz que estava saindo da tartaruga bate na superfície e em vez desse raio de luz sair, ele vai o quê, pessoal? Refletir para dentro da água. E a gente consegue ver o reflexo, tá, da imagem formada. A mesma coisa quando eu tenho esse copozinho bem aqui. Tá? Esse copo aqui dentro dessa situação. A gente tem a mesma situação. Tá? Então, em que nós temos o quê? Nós temos, não acontece mais a refração, e sim a reflexão. Tá? Então é isso aí. Processo de reflexão total. Aplicações, tá, da reflexão total. A gente tem a aplicação da reflexão total nas fibras ópticas. As fibras, né? Nas fibras ópticas, a gente tem justamente a aplicação. Aqui a gente tem, ó, um laser. Foi colocado aqui dentro do material. Esse material aqui, o laser está passando aqui dentro do tubo. Tá? E aqui, quando ele bate bem aqui, em vez dele sair, ele reflete. Tá? Então, está acontecendo aqui o quê? A incidência de ângulos, que são ângulos maiores do que o ângulo limite. Tá? E aí eu fico tendo o quê? Várias reflexões totais. Isso aqui, essa imagem anterior mostra isso. O que acontece, tá? Quando um raio de luz, lembrando, pessoal, que tudo isso aqui é transparente, tá? Esse meio aqui é transparente, esse meio aqui também é transparente, isso aqui é transparente. Era possível esse raio de luz aqui sair para cá? Era, se esse ângulo aqui fosse pequeno. Mas como ele é grande, esse ângulo alfa é grande, e ele aqui está sendo, nesse caso, ele está sendo maior do que o ângulo limite, então não vai acontecer a refração, vai acontecer o quê? Uma reflexão. Então, são fenômenos da reflexão que estão acontecendo aí. Tá? Queria deixar só claro que eu não estou vendo mais os comentários de vocês, porque o computador que está me dando suporte aqui em relação aos comentários não está conectado, tá? A gente está aproveitando a internet toda que a gente tem nos celulares para manter a live aqui aberta, tá bom? Show de bola. Aplicação da reflexão total. Tá? Então, a fibra ótica, né? Essa fibra ótica não é só utilizada para a internet, né? Tem várias fibras que são utilizadas na área da saúde, na medicina, né? Para você poder fazer endoscopias, né? Para você poder fazer verificações de partes internas de pacientes. Tá? Então, a reflexão total, as fibras ópticas, elas têm uma aplicação tecnicamente muito importante na área da saúde também. Perfeito. Curiosidade, tá? Aí a gente tem uma curiosidade. Deixa eu ver se tem aqui, é só isso. Pessoal, isso aí a gente tem, são os cabos, né, de fibra ótica que passam no meio do mar. Para quem não sabe, eu sei que tem algumas pessoas que já sabem. Aí aqui a gente tem mais ou menos uma malha, pessoal, das fibras ópticas que circulam no meio dos oceanos. Tá? Então a gente tem já, pessoal, conexões de fibras ópticas entre, por exemplo, aqui a América do Norte e aqui a Europa. Temos conexões de fibra ótica entre a África e o continente sul-americano. Tá? E aí, do mesmo jeito, tá, pessoal? A gente tem várias conexões. O continente asiático e o continente o quê? Também americano aqui, tá? Norte-americano. Tá certo? Então, todo mundo, pessoal, todo o planeta se conecta hoje, tá? As internet de hoje em dia, elas não são apenas via rádio, né? Não são apenas através de ondas eletromagnéticas, mas também elas podem ser providas de fibras ópticas
aquáticas, tá? Fibras que se encontram aí dentro de quem? Do mar. Beleza. Dióptro plano. Pessoal, dióptro plano é justamente uma parte da física, da ótica, tá? Dessa da refração, que faz com que objetos que se encontram dentro da água, eles se apresentem, na verdade, tá? O que a pessoa vê, o que o ser humano vê ali do lado de fora da superfície, não é, na verdade, o objeto, e sim uma imagem que foi criada por conta de quem? Por conta justamente do fenômeno da refração. Então, a refração, pessoal, ela permite justamente com que o ser humano não veja com exatidão o objeto, mas sim imagens. É por isso que, às vezes, você vai para uma piscina com alguns amigos, você olha para a pessoa que está dentro da piscina, você tem a impressão que aquela pessoa está achatada, porque, na verdade, você não está vendo mais o pé da pessoa, na posição que ele realmente se encontra. O que você está vendo é o quê? Uma posição de quem? Da imagem da pessoa, perdão, uma posição da imagem do pé da pessoa. E essa imagem, tecnicamente, se apresenta onde? Mais acima do que realmente está o quê? O objeto. Tá? Então, tecnicamente, a gente tem essa situação aqui. Show de bola. Aqui, moçada, a gente tem o dióptro plano. Tá? Aqui é uma outra situação que o dióptro também aparece. Nós temos um cachorrinho vendo aqui um peixe, certo? Que é o objeto. Aqui a gente pode dizer que é um objeto. Mas o que realmente o cachorro está vendo não é o objeto, e sim o quê? Uma imagem que está mais à frente, tá? Porque a superfície de separação está aqui. A historinha também acontece, pessoal, com os índios, né? Já tem várias questões de vários vestibulares que cobram isso. Né? Você tem a água, você tem o ar, e aí tem um índio aqui que está querendo pegar um peixe, certo? Tem um peixezinho bem aqui. Na verdade, o índio não consegue ver o peixe, o que ele vê é uma imagem que está mais em cima. A imagem sempre está mais perto da superfície do que o objeto, tá? E nessa condição, para poder o peixe poder pegar, perdão, para o índio poder pegar o peixe, ele vai normalmente se atira com o quê? Com uma lança, né? Com a flecha. Ele vai ter que atirar onde, pessoal? Mais embaixo. E para ele poder pegar o peixe, ele tem que atirar no próprio quê? Objeto. Lembrando que ele vê o que está em cima, que é a imagem, mas ele simplesmente, para poder capturar, vai ter que pegar o objeto aonde? Embaixo. Certo? Tudo tranquilo? Espero que esteja ficando claro, tá? Para vocês. E aí, nessa condição, a gente tem o contrário, né? Por exemplo, o observador sendo peixe. Tá? O observador está no meio agora mais refringente. Se o observador está no meio mais refringente, na verdade, o objeto está aqui, a imagem vai ficar o quê? Cada vez mais afastada. Tá? Então, tem hora, voltando para o slide anterior, o cachorro aqui era o observador. E aí a imagem fica mais próxima ao objeto. Por quê? Porque, na verdade, o observador está no meio menos refringente, que é o ar, e o meio mais refringente é a água. Mas se a gente se colocar no lugar do peixe, utilizando o peixe como observador, o observador está no meio mais refringente e o objeto no meio menos refringente. E aí, nessa condição, pessoal, acontece o processo contrário. Em vez de se aproximar da superfície, a imagem, ela vai, na verdade, o quê? Se afastar da superfície. Show de bola. Temos aqui a equaçãozinha do dióptro plano. Tá? Tem a equação clássica. O que nós temos aqui? Esse P. Esse P aqui representa a posição real do objeto. Esse P', a posição em que você vê. A posição de quem, pessoal? Da tua imagem. Certo? Então, temos a posição do objeto e temos a posição da imagem. O que é esse P? O P é a distância entre o objeto e o dióptro, que é a superfície de separação entre os dois meios, né? É a superfície de separação entre os dois meios. Então, na verdade, acontece o quê? Nessa brincadeira, nós temos que o P é essa profundidade do objeto, o P' é a profundidade da imagem. Tá? Então, na verdade, o P' vai ser a profundidade da imagem. Eu até tenho
uma formulazinha que eu brinco, lembrando que o meu nome, ele é David, o quê? David Herman, certo? E a primeira letra do meu nome começa com H e a última aqui é com N. Então, eu posso fazer até o seguinte, eu faço assim, ó, H sobre HN em cima e HN embaixo. Aí eu coloco o que aqui? Objeto, coloco aqui objeto, coloco aqui imagem e coloco aqui observador, é o que muda. Professor, o que é esse H objeto? É a profundidade do objeto. O que é H imagem? É a profundidade da imagem que você vê. O que é N objeto? É o índice de refração onde o objeto está. O objeto aqui, no caso, está dentro da água. Então, é o índice de refração da água que você vai colocar. E N observador é o outro meio, onde o observador está. No caso, o observador aqui, ele está imerso no ar. Então, você vai colocar o índice de refração do ar. Tá? Eu quero lembrar só uma coisa, tá? Esse H aqui é a profundidade da imagem. Profundidadezinha que o cara se encontra bem aqui de quem da superfície. E H objeto é a profundidade também que o objeto se encontra de quem? Da superfície. Aqui é o contrário, né? Quando o observador está dentro da água, né? Mas a fórmula é a mesma. Eu vou até colocar HN sobre HN. Nós temos objeto, nós temos objeto, nós temos imagem, nós temos observador. É a mesma coisa, a mesma relação. Tá? Se você quiser associar essa imagem que está bem aqui sem problema algum. Tá bom? Então, show de bola. Dispersão da luz branca. Professor, o que é dispersão? Já falei para vocês hoje. Dispersão representa o quê? A separação. Aqui o prisma de Newton, né? O tão conhecido como prisma de Newton. Então, o prisma de Newton, a gente coloca a luz branca aqui, e a luz branca, quando entra bem aqui, ela vai ter o quê? Ela é formada por 7 cores, cada cor se dispersa, se separa, por quê? Porque cada cor no prisma vai ter uma velocidade o quê? Diferente, tá? Pessoal, aqui no ar, para quem não sabe, ou no vácuo, as cores têm a mesma velocidade. Eu costumo pensar assim, ó. Imagina 7 amigos que estão andando todos eles com a mesma velocidade. Cada um anda com a mesma velocidade. Então, todos vão estar andando unidos, um do lado do outro ali. Mas se entrar numa região que cada um tem uma velocidade, aí o que vai acontecer? Se cada um tem uma velocidade, um vai andar mais rápido do que o outro, vai ter uma separação. Então, é o que acontece aqui na separação dessas cores. Na verdade, cada cor ela tem uma velocidade diferente. Eu queria só lembrar de uma coisa, tá? O vermelho é a cor que tem a maior velocidade. O violeta é a cor que tem a menor velocidade. Mas a nível de frequência, você não pode esquecer que o violeta é o que tem a maior frequência. E o vermelho é o cara que tecnicamente tem o quê? Tem a menor frequência. E falando de comprimento de onda, tá? O comprimento de onda aqui do violeta ele é pequeno, e o comprimento de onda aqui do vermelho ele é grande. Tá? O que é que o vermelho tem de grande? Comprimento de onda e velocidade, em outros meios, né? E a frequência é pequena. Já o ultravioleta, ele tem o quê? Ele tem a frequência grande, mas a velocidade e o comprimento de ondas pequenos. Tá certo? Só para a gente saber que isso existe. Show de bola aí, que negócio bonito. O arco-íris, né? O arco-íris, ele é formado aí pelo quê? Pela composição, ele é a composição aí das 7 cores, né? E é porque, na verdade, só para entender, agora eu já falei hoje, a aula ficou quebrada e tal, mas o bom é que eu tô vendo que tá todo mundo participando de volta. Todo mundo que estava no primeiro momento tá aqui ainda. Então, acontece o quê? A luz branca entra e ela vai sofrer a sua dispersão passando pela água.
Tá? Então, quando passar pela água, tá aí, ó. Tá aí os desvios. Pessoal, o vermelho é a cor que sofre o menor desvio. O violeta é a cor que sofre o maior desvio. Por que tecnicamente o vermelho sofre o menor desvio? Porque a velocidade dele é gigante. Já o violeta, a velocidade dele é menor. E aí, consequentemente, acontece o quê? Acaba desviando, andando numa passada diferente. Então, o vermelho desvia menos e o violeta desvia mais. E aí, essa aí é a ordem, tá, pessoal? O vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Tá? O violeta sempre tem a menor velocidade, o vermelho a maior velocidade e a frequência, o vermelho é pequena e a frequência do violeta ela é grande. Só para a gente poder ter essa comparação. Show de bola. Uma curiosidade, tá? Uma curiosidade para você que pode cair na prova do Enem. Qual é a curiosidade, professor? Pessoal, você só consegue visualizar o arco-íris se o sol tiver, tecnicamente, nas suas costas ou um pouquinho aqui na sua lateral, aqui atrás. Mas de forma clara, você só consegue ver um arco-íris, pessoal, quando chove, quando a iluminação do sol ela vem das suas costas. Bate lá na gotícula d'água. Por quê? Porque tá aqui, ó. A luz vem do sol, entra na gotícula, ela sofreu uma refração aqui tem uma refração na entrada, que é uma mudança de velocidade. Bem aqui vai ter um ângulozinho que um ângulo limite, que vai ter uma reflexão total bem aqui. E essa reflexão total vai fazer com que o raio não saia da gota, assim, ele bata e volte para dentro dela. E aí depois que ele vai sair. Então aqui nós temos uma outra refração. Então nós temos uma refração, nós temos uma reflexão aqui e uma refração. Então você tem que estar aqui para quê? Para simplesmente poder enxergar o arco-íris. Porque a luz vem do sol, bate aqui dentro da gota d'água e ela vai voltar. Então, tecnicamente, você tem que estar, na verdade, aqui, olhando para o arco-íris. Aqui é aquele robozinho do Big Brother. Beleza pura. E aí ele começa o quê? A visualizar o que está aí. Certo? Show de bola. Outra explicação técnica aí da dispersão, tá? Prismazinho de Newton que já foi falado hoje também. Efeitos da atmosfera, né? A gente também consegue, por conta da refração, até ver algumas cores. Por sinal, né, pessoal, a gente costuma ver o fato do céu ser azul, ele está relacionado também por conta dessa dispersão da luz, né? O que predomina no céu é justamente o quê? A cor azul. Até porque as nossas células fotorreceptoras, para quem não sabe, tá? Tentando fazer explicação legal, é que quando a luz sofre uma dispersão, tá? A luz solar entra na atmosfera, que sofre uma dispersão, a gente tem a predominância de duas cores, o anil e o violeta, o anil e o azul. É o azul e o anil. Mas as nossas células fotorreceptoras, os cones e os bastonetes que estão na retina, eles são mais sensíveis ao azul do que ao anil. Então, por isso que predomina mais até o anil. Tá? E a intensidade da radiação ao longo do dia ela é maior nessa situação. Agora, quando você tem, por exemplo, no final do pôr do sol, o sol fica vermelho por quê? É mais ou menos isso daqui. Eu vou tentar fazer aqui a representação. Aqui eu vou supor que é a Terra, planeta Terra, e aqui eu vou supor que aqui é a atmosfera. Tá? Quando o sol está se pondo, vamos supor que você está bem aqui assim, na linha do horizonte, na linhazinha do horizonte, o sol está se pondo, o sol ele vai baixando, a radiação proveniente do sol, ela vai vindo aqui e vai, consequentemente, sofrer desvios na atmosfera e entrando no seu olho. Tá? E aí, tecnicamente, o que está chegando no seu olho aqui vai estar relacionado com essas cores aqui, predominantemente, ó, vermelho e alaranjado. Tá? É o que vai estar mais chegando, são essas duas camadazinhas aqui de espectro de radiação vermelha e alaranjada, que é o que você vai conseguir captar.
Durante o dia você capta todos, mas o que predomina na sua visão com certeza vai ser o azul. No final do dia, o que vai praticamente tocar os seus olhos vai ser o quê? Vai ser o vermelho ou alaranjado. Consequentemente, essas cores aí é o que vai predominar no pôr do sol. Tá? Aí é uma outra forma de você ver o efeito da atmosfera, tá? Lembrando que quando você vê uma estrela no céu, ela nunca está na posição que você vê, ela está numa posição diferente, tá? Então, tecnicamente, aqui é a posição real da estrela, e aparentemente o que você tem é que a estrela está aqui em cima. Tá? Então, tecnicamente, é isso aqui que acontece. Você nunca vê, na verdade, isso. Tome cuidado, tá, pessoal? Às vezes você começou um relacionamento, aí tá lá, olhando lá para o seu companheiro, para a sua companheira, olhando para o céu, e aí diz, aquela ali é nossa estrela. Tome cuidado, viu, pessoal? Você apontar para alguma estrela que tem estrela que nem existe mais. Tá? Então, se você não tiver cuidado, o que vai acontecer é que você vai olhar. Por quê? Porque a luz que está chegando no seu olho pode ter vindo de vários anos luz atrás. Entendeu? Então a estrela se desfez, aquela luz que ela emitiu antes de ser destruída, ela continua se propagando até chegar nos seus olhos. Então você tem que ter cuidado, porque de repente você vai apontar para alguma coisa que vai dizer que é seu e na verdade nem existe mais. Então cuidado com isso. Então, isso aqui é um fenômeno interessante sobre o desvio da luz, né? Que acontece quando a luz está vindo nos meios mais quentes, né? Ela vai sofrer o quê? Uma reflexão total. Lembrando que isso só acontece quando a luz sai do meio mais refringente em direção ao meio o quê, irmão? Menos refringente. Então a luz vai fazendo o quê? Vai fazendo esses desvios aqui. Tá? Então, na verdade, a gente tem esse fenômeno acontecendo. Tá? Então, isso aí acontece, que é a formação da miragem, né? A gente pensa que, na verdade, existe água aqui no meio do deserto, e essa água está promovendo o quê? A reflexão do raio de luz. Por isso que eu estou vendo a miragem do cara aqui embaixo, e na verdade não é. Isso aqui é um desvio que a luz sofre, tá? Por conta do superaquecimento que existe na região. E tá aí um exemplo, ó. Quando você está fazendo uma viagem, você pensa que, na verdade, está molhada a estrada. Né? Você pensa que está molhado. Mas, na verdade, não tem absolutamente nada molhado. O que está acontecendo, pessoal, é que, na verdade, é um efeito da refração, é o desvio da luz. Por sinal, isso aí, pessoal, já apareceu, inclusive, no Enem. E em vários outros vestibulares. Tá? Então, é um fenômenozinho que é explicado por conta de quê, professor? Me repete aí, por favor. Por conta da variação dos índices de refrações que tem nas camadas de ar. As camadas de ar têm o quê? Tem índice de refrações e esses índices eles vão diminuindo. Então a luz vai passando do meio mais refringente para o meio menos refringente, sofrendo desvio, se afastando da normal. Chega uma hora que aparece o ângulo limite. E nesse ângulo limite, o raio vai sofrer o quê? Uma reflexão total. E aí pronto, tá? Nossa aula, lembrando que ela foi um pouquinho atrapalhada aí por conta da queda da internet, tá? A gente está aqui há 3 minutinhos de finalizar o nosso encontro de hoje, mas conseguimos chegar aqui na questão. Então vamos fazer essa questãozinha que é clássica, tá? A gente tem um peixezinho aí, tá? Vamos ler a questão. Uma pessoa observando um peixe que se encontra no fundo de um tanque de vidro cheio de água. As paredes do tanque têm espessura desprezível. A imagem do peixe observada pela pessoa, ela vai estar onde, tá? Primeira coisa que você tem que saber, pessoal, é que essas imagens, tá? Eu vou até voltar aqui, porque aqui mostra detalhadamente, essas imagens, elas são formadas pelos prolongamentos dos raios refratados. Pelos prolongamentos. Não é o raio refratário que se encontra. Quem se encontra são os prolongamentos. Toda imagem formada por prolongamento é chamada de imagem o quê, pessoal? Virtual. Então, de cara,
voltando para a questão, a imagem nunca pode ser real, essa imagem formada pelo dióptro plano. Ela não pode ser real, não pode ser real, não pode ser real. Ela só pode ser o quê, pessoal? Virtual. Tá? E ela está ou no ponto, aqui ele está dizendo no item A, no ponto A ou no ponto B. Lembrando que a imagem sempre fica onde? Mais em cima de onde está o objeto. Então, o apontamento correto que está sendo feito aqui é o quê? Item B de bola. Tá certo? Então, é só para a gente saber isso. Cara, essa questão aqui não vai dar tempo a gente fazer por conta da situação. Nessa também não. Essa daqui pode determinar que o índice de refração absoluto do vidro. Vou fazer essa. Na verdade é que ele me deu o quê? Ele me deu um feixe luminoso que está saindo do ar e vai entrar no vidro. E quando ele sai do ar para o vidro, ele muda de velocidade. A velocidade no ar tem esse valor, ó. Quando chega no vidro, que é essa região aqui, essa região está no vidro, a velocidade vai vir para cá, ó. Ela cai para 1,5. E ele quer saber o índice de refração dessa lâmina. Lembra que eu falei que índice de refração no começo da aula é C sobre V? O que é C? A velocidade da luz aonde? No vácuo. Que está bem aqui, ó. 3 vezes 10 elevado a quinta quilômetros por segundo. Já a velocidade da luz na lâmina vale quanto? 1,5 vezes 10 elevado a quinta. Posso cortar, fica 3 dividido por 1,5, vai dar exatamente o quê? 2. Vai dar justamente 2. Certo? Então, resposta correta, item B de bola. Pessoal, em outro momento vocês dão uma olhadinha aí nas questões que ficaram faltando, tá? A gente tem aí as questões que tratam tudo junto com o gabarito, certo? Estou passando até aqui, você pode depois pausar o vídeo para poder pegar direitinho o corte da questão. Essa aqui é a questão 5, essa foi a 4 que nós fizemos, tem a 3 e tem a 2. Você pode pausar o vídeo e poder pegar, tá? Pessoal, me despeço aqui porque tem outra aula já para começar, tá? Lamento aí o que aconteceu com a internet, mas eu sei que na vida da gente não tem só flores não, tem um bocado de pedra no meio do caminho e a gente não tem que estar olhando para aquilo que a gente deixou de construir, não. A gente tem que olhar para frente e estar o tempo todo olhando naquilo que a gente pode construir, tá certo? Então, pessoal, quero agradecer a sua atenção, tá? Obrigado aí pela participação de quem estava presente, tá certo? Desejo a vocês um excelente restante de semana, um forte abraço para vocês e até a próxima daqui a 15 dias. Valeu, um abração.